Como vocês estão? Tudo bem? Eu sou o psicólogo Mário Pacheco. Nessa série de vídeos que eu gravo para vocês a respeito de problemas atuais, problemas voltados para a saúde mental das pessoas, né? E hoje nós vamos conversar um pouquinho sobre um assunto um pouquinho polêmico. Espero que vocês abram a mente, tá? É apenas uma visão psicológica, uma visão psicanalítica, tá? É sobre essa polêmica que existe aí dos bebês reborn, né? Vamos conversar um pouquinho sobre isso, tá? Elas, na verdade, são bonecas hiperrealistas, né? Feitas com requintes de detalhes para parecer realmente um ser humano, né? E aí tá ganhando bastante destaque nas redes sociais, porque o debate, né, se concentra numa linha tênue que existe entre o que é considerado um hobby saudável, né? Ter uma boneca ou, né? E o que pode ser aí um possível comprometimento da própria saúde mental de alguém que exagera um pouco nessa questão do bebê reborn, né? Resumindo, né, essa polêmica levanta questões importantes sobre o quê? Sobre os limites entre a fantasia e a realidade, né? O papel desses objetos, né, que no caso é o bebê reborn, na saúde emocional e os desafios das interações humanas na sociedade de hoje em dia, né? Então esse bebês reborns, eles são feitos especialmente para causar aquela impressão de que eles são humanos. Isso já existe há muito tempo, gente. Há muito tempo existem essas bonecas assim, né? E agora chegou a esse ponto de pessoas considerarem seres humanos uma boneca feita de material sintético, né? Os principais pontos dessa polêmica são apego e realidade. Vamos lá. O grau de apego emocional que algumas pessoas desenvolvem com essas bonecas podem lá não ser extremamente saudáveis ou saudáveis até, né, para essas pessoas, né? Porque é necessário que você tenha um apego. Você pode ter um apego emocional, pode, não deve, né? Até com um cachorrinho, um gatinho, né? Agora, você pegar uma boneca que é feita de um material sintético, só porque ela parece com um ser humano, e criar um apego emocional, funciona para criança. Para adulto, não. Para adulto, boneca é boneca. Brinquedo é brinquedo. Para adulto, boneca é brinquedo. Para criança, e até existe essa possibilidade, mas para adulto fica meio complicado, né? Porque tem umas pessoas que criam como se fossem criança, levam para passear, levam para o médico, gastam fortunas com roupas, né? Complicado, né? Psicólogos e psiquiatras hoje em dia estão alertando muito sobre essa história de fazer essa coleção com esses bebês, que na verdade deveria ser uma coisa inofensiva, né? Mas a situação se torna preocupante quando a pessoa perde a noção da realidade, né? E passa a acreditar que a boneca realmente é de fato um ser vivo e que precisa de cuidados reais como o ser vivo precisa, né? Isso pode aí, para essas pessoas, indicar, sabe, uma dificuldade nas interações sociais, um isolamento, né? Ou até condições emocionais mais profundas, tá? Eu já cheguei ao ponto, por exemplo, de ouvir histórias de
pessoas que estavam lá criando um bebê reborn como se fosse um ser humano, né? E aí, quando não conseguiu atender às necessidades do bebê reborn, que ele achava que era um bebê ser humano, que na verdade não era, a pessoa entrou num processo depressivo enorme e chegou próximo, bem próximo, a uma ideação suicida. Então vamos tomar um pouco cuidado com isso, né? A gente ouve relatos de pessoas que furam filas, que fazem escândalos, por exemplo, numa UPA ou num serviço público, porque quer que o bebê reborn seja atendido. Por favor, a realidade é uma coisa, a fantasia é outra. Se você está vivendo dentro disso e sente que você tem isso, procure se cuidar, né? Existe uma repercussão muito grande nas redes sociais, tem gente que apoia e tem gente que critica, né? Porque o grande problema é isso, é hobby ou é fantasia? Ou é real ou é fantasia? E agora até que ponto isso não está se tornando uma doença mental, né? É óbvio que existem muitos aspectos envolvidos, né? Até reações religiosas, né? Um padre que recebeu lá um pedido especial para batizar um bebê reborn, ele disse, não, leve para um psiquiatra, né? Então, quer dizer, está muito complicado, né? Então, existem vários aspectos psicológicos envolvidos, por exemplo, o apego e a vinculação afetiva é um aspecto. Para algumas pessoas, as bonecas podem funcionar como um substituto simbólico de um filho que não pôde ser gerado, né? Um filho perdido ou uma maternidade que foi idealizada, mas que não chegou de fato às vias de fato. E aí o ato de cuidar dessa boneca pode ativar circuitos emocionais, neuronais, né, associado a esse cuidado que parece ser real. E aí gera um conforto emocional. Mas mesmo assim tem que ter a conscientização de que você está cuidando, ou que você está tratando bem, ou que você está guarda com carinho uma boneca, um objeto inanimado, um objeto, tá? Que pode ser um objeto que vai transacionar entre o imaginativo e a realidade para você chegar na sua realidade. Se você teve algum problema, não pôde ter filho, ou perdeu algum filho, tudo bem, você precisa resolver isso de uma outra forma. Se eu posso ter boneca? É claro que pode, mas não pode pensar que ele é teu filho, porque ele não é, ele é só um brinquedo, né? Elaboração de perdas e traumas, nesse mesmo contexto, né? Mulheres que perderam bebês, né? Que usam o bebê reborn como um processo de luto para poder elaborar a perda que teve. Tá, você pode até usar como um processo de luto, digamos assim, mas não nesse ponto de você achar que a boneca é um ser humano, né? Uma regulação emocional, né? As pessoas que enfrentam solidão, depressão, ansiedade, né? E aí parece que quando está cuidando do bebê reborn, criou uma estratégia de autorregulação. Procurem ajuda psiquiátrica e ajuda psicológica, tá? Identidade e papel social, a interação com essa boneca pode oferecer uma sensação de ser mãe, né? Refletindo a busca de um papel social vinculado ao papel que você deseja de ser mãe, né? Tudo isso existe, né? Apego, vinculação, identidade, papel social, regulação emocional, solidão, ansiedade, depressão, elaboração de perdas e traumas. Procure um psicólogo para você elaborar essas coisas, tá? Por quê?
Não tem nada de errado em você ter uma boneca, não tem nada de errado em você fazer uma roupinha para ela, não tem nada de errado de você botar ela lá num cantinho da tua casa para fazer uma decoração qualquer, né? Mas é só um brinquedo, é só uma coleção, não é um ser humano, né? É uma coisa que você pode até desenvolver um vínculo emocional ali, mas ele não pode ser intenso, é um vínculo emocional apenas, tá? Eu tenho minha boneca, eu gosto né? Eu gosto da minha boneca, eu acho legal, eu gosto dela, eu boto ela nesse cantinho aqui, tal, né? Pronto, tudo bem, né? Mas como um hobby, como uma coleção, como uma estética, como uma decoração, não com um vínculo emocional desse tamanho que pode atrapalhar a tua vida emocional, tá? Toma muito cuidado com isso quem anda nessas situações, entendeu? Porque estamos falando de saúde mental, tá? Quem tem esse tipo de problema, procure um especialista, procure um psicólogo, tá? Para ver realmente o que é que você precisa ajustar dentro de você para você tentar valorizar o ser humano, as relações humanas, verdadeiras, tá? Existe o humano racional e o humano irracional, que no caso são os animais. Continua sendo humano. Você pode criar um afeto enorme, por exemplo, por um cachorrinho, um gatinho, né? Quando esse cachorrinho e esse gatinho morrem, falecem, né? Você chora, fica mal, fica triste, fica depressivo. Isso é normal. Agora, uma boneca não, né? É necessário você procurar entender direitinho essa polêmica desses bebês reborn, porque não é algo saudável. Não é algo saudável para o seu emocional, para a sua mente, para a sua saúde mental. Tá? Espero ter. Eu sei que tem gente que não vai concordar, tal, mas essa é a opinião dos psicólogos, dos psicanalistas, dos psiquiatras que têm saúde mental, claro. Ok? É um prazer falar com vocês. Eu estou sempre aqui trazendo algum assunto novo. Você pode deixar aí seus comentários, pode me seguir nas redes sociais, se você gostar dos conteúdos. Agradeço por ter me ouvido e até a próxima oportunidade.